De caráter progressivo, a esclerose lateral amiotrófica ou ELA afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e causa a perda do controle muscular. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o neurologista Dr. Fernando Gameleira e também com a assessora da Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica, Cristina Mendes. Bom dia, bem-vindos aqui ao Tudo de Bom. Muito obrigada. A gente tem acompanhado mais de perto assim, casos de pessoas que a gente já, do nosso meio mesmo, que são vítimas dessa doença. E é uma coisa impressionante, de um ano para outro, a evolução da doença é muito rápida. É assim mesmo, doutor? Não tem nenhuma vacina, alguma coisa que possa ajudar a retardar um pouco os efeitos? A retardar um pouco tem, mas é muito pouco. E habitualmente a evolução é em torno de 3 a 4 anos. Às vezes é bem mais rápida e às vezes demora muito mais tempo. Mas é sem dúvida uma situação que nos sensibiliza a todos pela dificuldade no tratamento, a dificuldade propriamente de ter um remédio mais eficaz e, no nosso caso, agravado pela terrível burocracia que humilha os pacientes que estão numa situação desse tipo de uma maneira covarde e desumana. A Cristina, ela tem 4 tios que tiveram problema a ela. Cristina, fala um pouco pra gente como foi sua experiência com essas 4 pessoas da sua família. Foi uma experiência de amor, né? A gente sabe que no primeiro momento é difícil você saber que tem uma pessoa que você ama, que é diagnosticada com a doença, que não tem cura, como o Dr. Fernando Gameleira disse, que também não tem um remédio eficaz, e que ela vai morrer. E que vai morrer de uma forma triste, porque ela vai morrer com uma doença degenerativa, vai perder a força, vai ficar totalmente dependente. Então, são 6 tios portadores, sendo que 4 morreram, os 2 últimos há menos de 1 ano. Então, foi uma experiência de amor, foi uma experiência difícil, a gente tinha que fazer revezamento. A gente encontrou muita dificuldade, como o Dr. Fernando falou, na questão de conseguir exames, de conseguir medicamento, de conseguir home care. Então, toda uma burocracia que acaba atrapalhando e afetando que haja mais agilidade. O que você acha que descobriu dessa doença? Ela afeta mais homens ou mulheres? Ou os dois estão propensos a ter? Afeta mais os homens e a gente não sabe exatamente por quê. Mas o mais importante realmente nessa epidemiologia é a indiscutível elevação da prevalência das pessoas com essa doença. Quer dizer, quando eu me formei há quase 30 anos, a gente via eventualmente um caso. E agora a gente vê cotidianamente. E a nossa impotência continua a mesma. Mas é um desafio que precisa ser encarado. E, para nossa sorte, digamos assim, é uma doença que é muito prevalente nos países desenvolvidos, porque as pessoas lá vivem mais e quem vive mais tem mais chance de ter. E as pesquisas estão muito avançadas. Então, há sempre uma esperança de que a coisa possa mudar. E, às vezes, acontece de mudar drasticamente. Às vezes tem como se fosse um corte no conhecimento que de repente avança muito rápido. E essa é a nossa expectativa e essa é a nossa esperança. O diagnóstico ainda continua difícil de ser feito ou essa parte já melhorou um pouco? Na realidade, o diagnóstico em si não é difícil. E essa é uma doença clássica da neurologia, não é uma doença nova, é uma doença conhecida desde tempos imemoriais. Então, a grande dificuldade nossa é que toda vez que nós diagnosticamos essa doença, a gente torce para estar errado. E aí a gente sempre solicita uma segunda opinião. Essa talvez seja a única doença que a gente nunca deve se contentar com um só diagnóstico. A gente precisa sempre que um outro médico faça o mesmo diagnóstico. No caso da Cristina, 4 pessoas da mesma família. A ela é considerada também hereditária ou não? Qualquer pessoa pode estar sujeita a esse tipo de problema? Ela é, na maioria dos casos, uma doença esporádica, quer dizer, não é hereditária. Eu acompanho vários casos aqui em Maceió e eu tenho 2 famílias que eu acompanho. Uma é a família da Cristina e tem uma outra família. Nesses casos, é uma situação ainda mais dramática, porque a gente vê que uma coisa que é tão sofrida assim acaba se repetindo em outras pessoas. Quais são os sintomas que apontam para esse caminho? Antes de dizer os sintomas, eu queria dizer que a maior parte das pessoas que têm os sintomas que eu vou falar isoladamente não tem nem nunca terá ela, mas os principais são uma sensação
subjetiva de fraqueza em um dos membros, por exemplo, uma perna começa a ficar fraca, depois vai avançando. A pessoa tende a ter muitas câimbras. Talvez o marcador principal dessa doença sejam as câimbras que acontecem em várias partes. Por exemplo, a paciente tem câimbra até na barriga. Nossa. Então, é uma coisa que chama muita atenção. E a outra coisa é uma situação que só quem está acostumado identifica, que são as chamadas fasciculações do músculo. O músculo começa a ter movimentos vermiculares que são fáceis de ver a olho nu e chama demais a atenção. Portanto, na maior parte dos casos, o diagnóstico é incrivelmente fácil de ser feito pelo médico. O que precisa é que a gente tenha uma condição melhor de comprovar, porque existe algumas coisas que parecem ela, mas não são. E a gente precisa excluir essas coisas porque facilita demais um tratamento de uma situação que pode ser curável no lugar dela. Me diz, qual o papel da associação nesse processo de a pessoa descobriu que tem a doença? O que vocês fazem para ajudar? Desde que a Arela foi fundada pelo meu tio, Eduardo, né, que veio a falecer, a gente começou primeiro passando informações para que as pessoas descobrissem. Muitas pessoas portavam a doença e não sabiam que era doença. A doença até então era um tabu, então a gente foi para os veículos de comunicação. Quando as pessoas começaram a nos procurar, portador de ELA, a gente sempre indica, né, o Dr. Fernando Gameleira. E quando isso ocorre, um outro médico, né, especialista, que procure um médico que faça o exame, a gente passa todas as informações com o exame. E a gente também busca, junto aos órgãos públicos, providenciar que eles tenham os direitos, como medicação, home care, a questão da alimentação, que chega um período que eles não podem mais se alimentar, então tem que ter uma alimentação que é parental, né, doutor Fernando? Então, tudo isso. E a gente realiza visitas, a gente realizou várias questões, shows beneficentes para arrecadar, porque tem famílias que têm uma certa situação de vida. Meu tio, o primeiro que teve, ele tinha uma loja, ele vendeu tudo, gastou, porque na época, há 20 anos, não tinha esse conhecimento do que era. Então, ele gastou tudo. E os outros meus tios já não tinham a mesma realidade que o tio Zé Bia. E acabou que a gente precisava realmente da ajuda das pessoas. Assim como várias famílias que a gente até hoje ajuda. Semana passada nós estivemos com uma pessoa que foi diagnosticada agora. Ela tem 78 anos. Tem pessoas mais jovens, casos de 20 e poucos anos, assim, que eu queria até que o doutor Fernando falasse sobre isso, porque até então, quando nós começamos a pesquisar, diziam que era a partir dos 40, 45, e agora a gente vem em Alagoas, a gente não sabe por quê. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Então, assim, a gente ajuda, a gente faz, busca, assim, contribuir da melhor forma possível, desde a questão do assistencialismo informativo, a busca pelo que for prezar pela qualidade de vida. Ok, é um tema extremamente abrangente, são tantas dúvidas que a gente quer tirar. Sei que às vezes a gente se sente impotente diante de uma situação que a gente não tem como fazer mais do que aquilo, a não ser dar o carinho, a compreensão e todo o cuidado que essas pessoas merecem. Mas muito obrigada pela presença de vocês e fica aqui um convite para uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Cristina também já está preparando uma reportagem especial com vocês e depois a gente exibe aqui.